Oi, gente. Sim, a Natuza Neri leu a nota técnica do Supremo Tribunal Federal afirmando que as mensagens do Vorcaro não eram para Alexandre de Moraes. E aí, depois disso, a Globo voltou e fechou com o lavajatismo 2.0 e disse que são mesmo, foram para Alexandre de Moraes e que teria uma fonte secreta. Coisa muito estranha. Nós vamos ver esse vídeo do Desmascarando para falar sobre isso, mas a mídia corporativa está tendo um procedimento, nesse caso, que é muito estranho. Ou, talvez seja melhor dizer não estranho, mas mostra que tem lado, né? Como sempre. Vamos ver e comentar. O Globo publicou agora à noite uma reportagem informando que os dados das mensagens trocadas no dia 17 de novembro entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes foram retirados do celular do dono do Master por meio de análise técnica da Polícia Federal. Que essa análise permite visualizar, ao mesmo tempo, a tela de WhatsApp com as mensagens e as imagens de visualização única nela contida. O jornal informa também que, diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, o conteúdo a que o Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam em blocos de nota de Vorcaro e as mensagens enviadas por ele, embora coincidam, e sim, resultado da extração realizada por um software específico que exibe conjuntamente as mensagens e os arquivos enviados, revertendo na prática a visualização única da mensagem. Só que tem um detalhe. A equipe técnica do Supremo Tribunal Federal disse que o contrário, disse que não foi para Alexandre de Moraes. Então, alguém está mentindo aí. Alguém está mentindo. No material exibido pelo Globo, constam no envio das mensagens o número e o nome do ministro Alexandre de Moraes, que foi conferido e checado pelo jornal. O Demetrio Maioli, inclusive, teve um orgasmo ao vivo na Globo News quando chegou essa nota do jornal o Globo. A casa caiu. A nota do ministro Alexandre de Moraes foi incinerada por esse esclarecimento do jornal O Globo. Não esqueçam tudo que eu falei antes sobre a CPMI do INSS. Não é daí que surgiu a informação. A informação surgiu de perícia do celular de Vorcaro pela Polícia Federal. Bem, com o passar dos meses, com o passar até dos anos, nós vamos descobrir quem mentiu nessa questão, se foi o jornal o Globo ou se foi Alexandre de Moraes. Eu acho curioso o seguinte: todo mundo estava acompanhando um vazamento que veio da CPI, tá? A CPI do INSS recebeu os dados do celular do Vorcaro vindos lá da Polícia Federal, tá? E a partir dali vazou tudo, tá? A CPI vazou tudo para todo mundo. Bem, o jornal O Globo de ontem, do dia 6 de março, trazia na capa e também a matéria muito completa com base nos dados da CPI do INSS. Tá? Deixava muito claro que o que eles tiveram acesso era o bloco de notas do celular do Vorcaro. E que tem ali um monte de anotações, mas não há confirmação de que aquilo tenha sido enviado para alguém, e etc. Então, repetindo, a matéria do jornal o Globo de ontem era clara no sentido de que a fonte deles era a CPI do INSS. Aí chega a noite, eles mudam tudo. E aí dizem, não, nosso dado vem de uma informação ultra secreta, inclusive quase um negócio meio clandestino, porque a CPI do INSS, ela tem poder de polícia, definido pela Constituição, e ela exigiu os dados do celular do Vorcaro, que foram enviados pela Polícia Federal. E aí, como é que não veio essa perícia? Isso deveria ter ido junto com o material. Ou seja, a Globo está dizendo que teve acesso ao material que a CPMI não teve acesso. Muito estranho isso. Muito estranho isso. Sabe o que parece? Parece uma tentativa de sustentar uma narrativa. É só o que parece, né? É o que parece. A verdade dos fatos vai acabar sendo conhecida. Se o Vorcaro mandou mensagem e não foi para Alexandre de Moraes, foi para outra pessoa, isso vai acabar sendo conhecido, né? Agora, é curioso, né? Eles mudaram a fonte, né? A fonte. Enfim. Ou seja, porque tem algum setor da Polícia Federal descumprindo a Constituição, escondendo informações, porque, sendo verdade que existe mesmo essa perícia e tal, isso não foi enviado para a CPI, tá? O deputado Rogério Correia ontem, ele fez uma publicação à noite, ele é membro da CPI, ele falou, olha, o material que chegou, eu vou até ler aqui a íntegra para vocês. A tal mensagem que foi divulgada como se Vorcaro tivesse enviado ao ministro Alexandre de Moraes está nos documentos da CPI como um print, não endereçado a ninguém. Abaixo uma foto do documento da CPI.
eu não poderia omitir a verdade diante de um vazamento tão grave. E aí ele publica o que a PF enviou para a CPI, que é isso aqui, tá? É um print do bloco de notas do Vorcaro. Só isso aqui, horário e alguma novidade, conseguiu ter notícia ou bloquear, mas não tem isso sendo enviado para ninguém. Outra questão que eu tô muito curioso para ver é se realmente a Polícia Federal conseguiu quebrar o WhatsApp, né? Quebrar o sistema lá da Meta. Porque a Meta... Boa! É uma outra alegação que a Globo faz, que a Polícia Federal conseguiu quebrar, que a Polícia Federal não veio a público para dizer que conseguiu fazer isso. Então a Globo está dizendo que a Polícia Federal fez uma coisa que a Polícia Federal ainda não está admitindo que conseguiu fazer. Enfim. Vende essa questão de que, olha, sistema de visualização única, depois que a mensagem sumiu, né? Não deixa vestígios e tal. E o que a Globo tá falando é que a mensagem de visualização única, na verdade, é fake. Porque a mensagem continua existindo lá, você consegue recuperar. Então vamos ver. Isso aí é uma questão. Eu coloquei até na tela esse estudo de 2023 do Reino Unido. É um estudo de especialistas nessa área de perícias e tal. E a conclusão que eles chegaram foi de que eles não estavam conseguindo recuperar. Eles fizeram um estudo grande nesses aplicativos de mensagem que tem esses sistemas de visualização única. E eles tentavam recuperar as mensagens analisando ali metadados do celular. Então, se tinha ficado gravado em algum ponto da memória do celular elementos que pudessem levar a uma reconstituição do que seria a mensagem. E eles não obtiveram sucesso nisso, tá? Então, vamos ver. Teve essa notícia também que me chamou a atenção hoje, que a PF disse que o Vorcaro teve acesso ao sistema da Interpol, né? A Interpol soltou uma nota dizendo que nem Vorcaro, nem ninguém dele lá teve acesso e que a Interpol não teve nenhum dos seus sistemas invadidos pela milícia do Vorcaro. Bem, então por que eu tô falando isso aqui? Porque pode ter algum pangaré lá dentro da PF, ali inclusive trabalhando por Flávio Bolsonaro e coisa e tal. É exato. Aliás, essa suspeita já vem sendo muito fortalecida. Existiria dentro da Polícia Federal uma espécie de membros da Polícia Federal bolsonaristas que estão incomodados com o papel da Polícia Federal atual, especialmente porque a Polícia Federal está descobrindo que o escândalo do Banco Master envolve o Fabiano Zettel, e o Fabiano Zettel é o principal financiador da campanha do Bolsonaro. Então, esses bolsonaristas devem estar percebendo que se o escândalo feder mesmo, como está fedendo, ele pode feder mais, muito mais, para o clã bolsonarista, e que essa PF bolsonarista poderia estar atuando para tentar tumultuar e levar as investigações para uma outra direção. Será? E aí eu vou levantar uma hipótese. Será que esses membros da PF que são bolsonaristas foram os que passaram um material adulterado para a Globo? E aí a Globo está dizendo que recebeu da Polícia Federal e até pode ter recebido de alguém que trabalha na Polícia Federal, mas uma coisa adulterada? Olha, não me surpreenderia se isso for confirmado no futuro, viu? Não me surpreenderia. Enfim. Gente que o André Mendonça colocou ali para conduzir essa questão. E gente que tá falando mais do que deveria. Gente que para derrubar o Alexandre de Moraes tá falando, digamos assim, tá trucando e falando que tem cartas na manga que não tem. Enfim. E aí, só pra gente fechar o último comentário aqui, por que o Grupo Globo de Comunicação entrou de solo nessa questão de derrubar o Alexandre de Moraes? Na minha opinião, me parece que fica cada vez mais clara a razão, tá? E é bem simples, na verdade. Eles enxergam Flávio Bolsonaro como uma alternativa melhor para a economia do Brasil do que Lula. Simples assim. Tá? Não. Eles enxergam Flávio Bolsonaro uma alternativa melhor para os seus interesses corporativos. Não é para o Brasil, porque esse povo não tem interesse em Brasil, viu, rapaz do Desmascarando? Eles veem Flávio Bolsonaro uma alternativa melhor para eles, porque o Flávio Bolsonaro vai entregar a agenda ultraliberal do Paulo Guedes, que é a agenda que eles querem, porque essa agenda favorece seus interesses de dinheiro. Mas vamos lá. Inclusive, o Rogério Marinho, que é o líder do Bolsonaro lá no Senado, né, o líder do PL, ele falou que o governo Flávio fará reformas da Previdência e trabalhista. Você fará uma nova reforma da Previdência, provavelmente levando a aposentadoria para 70 anos. Mas não é só isso. Quando eles mexem na questão da Previdência, eles tiram outros direitos, né? Por exemplo, quando teve em 2019, o Bolsonaro fez a reforma da Previdência, a viúva
que era dependente da aposentadoria do marido, né? O casal de idosos lá, tal, o homem morre. A viúva recebia 100% do que era a aposentadoria do falecido. O Bolsonaro reduziu isso para 50% apenas. E Flávio vai trazer a agenda Milei para o Brasil. Isso daí é muito claro, que eles estão vendo o que o Milei está fazendo na Argentina, destruindo direitos trabalhistas, aumentando a jornada de trabalho, eles querem para o Brasil. Enquanto aqui no Brasil está se discutindo o fim do 6x1, os grupos Globo e a mídia corporativa estão olhando para isso e dizem, espera aí, proposta de esquerda de verdade? Não. Proposta que beneficia o trabalhador? Isso eles não querem. Passou, tá? Ninguém nem fala nisso. Você tem... Então, eles trazem outros tipos, eles atacam outros tipos de direitos das pessoas. Então, eu vejo claramente que há essa sensação no Grupo Globo. Isso já é claro, olha, o Flávio vai fazer essa reforma. Eles querem também a questão da desvinculação das aposentadorias do salário mínimo. Ou seja, hoje 70% das aposentadorias pagas no Brasil são no valor de um salário mínimo. E eles há muito tempo pedem para que isso seja desvinculado, para o aposentado poder ganhar menos que o salário mínimo. Ou seja, a reforma chilena que botou os idosos nas ruas empobrecidos. E isso aí vai ter um impacto enorme de redução de gastos tal. Então, o Grupo Globo apoia isso efusivamente. O Flávio, o Tarcísio já falava abertamente que vai entregar isso, e o Flávio também. Né? Vai entregar. Então, eu acho que o Grupo Globo fechou com a questão do Flávio Bolsonaro por motivos econômicos, tá? Por acreditar na proposta. E aí, essa questão de detonar o Alexandre de Moraes tá ligado, porque acaba sendo um símbolo, né, disso tudo. E a gente já vê esse resultado dessa dobradinha, desse massacre midiático, já na pesquisa do Datafolha de hoje, né, que o Flávio já conseguiu um empate com o Lula. E para o Grupo Globo, o Alexandre de Moraes faz parte de um passado que eles não precisam mais. Tá? Ele realmente está sendo descartado, ou seja, ele foi útil quando o Bolsonaro queria fechar a Globo, quando o Bolsonaro não ia renovar a concessão da Globo, quando o Bolsonaro proibia a divulgação de dados de mortos da Covid, quando o Bolsonaro processava jornalistas, quando o André Mendonça, inclusive ministro da Justiça do Bolsonaro, mandava prender todo mundo lá na Universidade Federal de Uberlândia, mandava prender mulher na Via Dutra porque xingou o Bolsonaro, mandava prender o chargista Aroeira, mandava prender o Noblar com base na Lei de Segurança Nacional. Então, quando tudo isso foi quando o Bolsonaro usava a Receita Federal para coagir os funcionários da Globo, né? Tudo isso, Alexandre de Moraes era útil, né, para evitar essa questão de golpe e etc. Agora o Alexandre de Moraes serve para quê exatamente para o Grupo Globo? E acho que essa adesão que eles fizeram ao Flávio Bolsonaro, ela foi expressa pelo Joel Pinheiro da Fonseca na semana passada. Né? Em artigo na Folha de São Paulo, ele disse: a democracia não está em risco nessa eleição. A esquerda brasileira tem sido pródiga na acusação de golpe desde 2016. A explicação para o protagonismo de Bolsonaro é bem simples, ele tem voto. Ou seja, olha a opinião, a democracia não está em risco nessa eleição, ou seja, eles ignoram a fala do Flávio Bolsonaro lá na própria Folha, inclusive, dizendo que vai dar golpe se o indulto ao pai dele não for aprovado. Eles ignoram que é o mesmo grupo político que tentou o golpe de Estado e tal. E estão acreditando nisso, né? Que o Flávio lá fazia a liberalização da legislação trabalhista e cortar lá a aposentadoria e tal, que isso vale a pena. É mais um mergulho do Grupo Globo numa aventura, né? Como eles fizeram. Na verdade, o neoliberalismo sempre apoia o fascismo contra a classe trabalhadora e contra qualquer ganho de direitos trabalhistas. E esse é simplesmente mais um episódio que isso está se repetindo. Bem, eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, pode se inscrever, se tornar membro, apoiador, mandar um pix para andretj@terra.com.br. Se você quiser ganhar dinheiro divulgando os nossos cursos, sim, você ganhar dinheiro divulgando os nossos cursos, tem um link no comentário fixado que explica como você pode fazer isso, se cadastrando no Hotmart, estando logado em sua conta do Hotmart. Com um clique você vira afiliado dos nossos cursos, começa ganhando 20% de comissão, e se você vender 13 cursos, e o número 13 não foi escolhido por acaso, você passará a ganhar 40% de comissão. Não é? Então, eu espero que você faça uma adesão a essa ideia, que você vai estar divulgando conhecimento, ideias de esquerda e ainda ganhando dinheiro com isso. É isso aí, gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.